Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos entender agora uma coisa mais simples, certo? Mais fácil de entender sobre aquelas reações de substituição utilizando cloro e bromo, certo? A halogenação, cloração e bromação. Então nas duas últimas aulas nós vimos o mecanismo dessa reação, como é que ela funciona, vimos que ela é por via radicalar, tranquilo? Assim como todas as outras substituições dos alcanos, é por via radicalar. A halogenação funciona daquele jeito, tranquilo? E eu quero mostrar para vocês agora a ideia mais simples dessa halogenação, como é que funciona na prática, mais simples aí o conceito, sem mecanismo, beleza? Então olha só, gente, aqui nós temos um cloro, tranquilo? E nós vamos fazer uma cloração. O que acontece? Esse Cl2 está aqui ligado, né? São dois cloros ligados e vai acontecer uma substituição. O hidrogênio vai entrar no lugar do cloro e esse cloro vai entrar no lugar do hidrogênio. Lembrando aqui, ó, que essa molécula é a molécula do metano, certo? O nosso hidrocarboneto. E quando eles trocam de lugar, o que vai acontecer? O cloro vem parar aqui na minha molécula orgânica. Tá aí ele na minha cadeia. Beleza? Então aqui vai formar o quê? É o que nós chamamos de clorometano, nosso aleto. Beleza? Então aqui, ó, clorometano, que é o nosso produto principal. Só que ele não é o único produto formado aqui, certo? O hidrogênio entrou no lugar do cloro e vai formar o ácido clorídrico. Tranquilo? Então, uma cloração, a primeira cloração do metano, forma o clorometano. Como assim a primeira? Pode fazer mais, professor? Claro que pode. Olha o quanto de hidrogênio ainda esse clorometano tem. Tem 3. Então, ainda posso fazer outras 3 clorações dentro da cadeia dele. Ah, então fácil para a gente ver então aí, ó. Vamos fazer. Tá aqui. Eu vou deixar o clorinho já aqui, gente, ó, grudadinho no carbono, certo? Só vou destacar os hidrogênios para você visualizar. Então agora é eles que vão ser trocados. Partiu para mais uma cloração aqui no processo. Tranquilo, olha só. O cloro entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio entra no lugar do cloro. Então nós temos aqui o nosso cloro metano, certo? Nosso cloro metano. E esse cloro metano vai sofrer mais uma cloração, mais uma substituição por cloração. E nesse caso o que acontece? Mais um hidrogênio vai ser trocado. Então aqui agora só vai sobrar quantos? Outros 2 hidrogênios, certo? Então só outros 2 hidrogênios. O resto aí vai ser cloro do lado dele. Tranquilo? Aqui nós já temos o diclorometano sendo formado. Tá bom? Dicloro, porque tem 2 cloros agora dentro dessa cadeia. Então, diclorometano. Beleza? E aqui mais uma moléculazinha de HCl. Gente, e assim sucessivamente. Tenho 2 hidrogênios. Posso fazer outras 2 clorações. Então, por exemplo, aqui, ó, mais uma cloração. Vai formar o triclorometano, certo? Deixa mais simplificado, ó, triclorometano, ok? E nesse outro aqui, professor, tem mais um hidrogênio, posso fazer mais uma cloração. Aí, no caso, vai formar um produto secundário que é o HCl, como já vimos, e agora vai formar o tetraclorometano. Ou seja, todos os hidrogênios foram substituídos, só ficou cloro presente na minha molécula, certo? Então agora nem hidrogênio tem mais, é tudo cloro em torno do próprio carbono, tranquilo? Então aqui, ó, de cloro foi para triclorometano, certo? E de triclorometano ele foi para tetraclorometano, beleza? Então, gente, o número de hidrogênios, quando tiver hidrogênio, eu posso fazer substituição, certo? Então, aqui eu posso colocar mais cloros, dependendo aí da minha cadeia. E aqui eu fiz a cloração, gente, mas eu posso, por exemplo, imagine que no lugar de todos esses cloros fosse bromo, certo? Aí, no caso, nessa primeira etapa, seria formado o bromo metano, aí seria o bromo no lugar do cloro. Aqui seria o
dibromometano, tribromometano, tetrabromometano. É só pensar o bromo no lugar do cloro aqui, tranquilo? Aí no caso aqui seria BR2, Brasil, né, professor? Não, não é o Brasil, é BR2 é bromo, tá bom? É bromo. Então o BR2 sofre aquele mesmo esquema, tá bom? Cisão homolítica, tal, daí se liga, tal. Tudo aquele mecanismo, a mesma coisa acontece com o bromo. Só uma coisa interessante, gente, aqui que é bom de falar, que diferencia um pouquinho o cloro, a reação de cloração de bromação. O que, professor? O que tem? O cloro, ele é um pouco mais reativo do que o bromo, tá bom? Então, a reação com o cloro, ela tem maior tendência, tem mais facilidade para acontecer porque o cloro ele é mais reativo, ele gosta mais de reagir. Então, se você quiser anotar aí, ó, na questão da reatividade, o que é isso, professor? Reatividade? Gosta muito de reagir, tem muita facilidade para reagir. Reatividade. Quem que é mais reativo, professor? É o Cl2. Então, ele é mais reativo. Isso gera bastante importância para nós, né, no sentido de quantos por cento é formado do produto, tal. Mas a reatividade é maior do cloro em relação ao bromo. Então, a cloração é vamos assim, tem a tendência mais fácil de acontecer do que uma bromação dentro aí dessa substituição. Tranquilo? Bom, gente, agora imagina, porque eu estou trabalhando só com metano até, né? Cadeia pequena. E cadeia maior, como é que fica a situação? Porque que metano é de boa, pequenininho, cadeia pequena. Temos que pensar quando a cadeia começa a ficar um pouco maior. Como é que sucede essa substituição? Aqui, gente, eu criei uma taticazinha. Tranquilo? Isso daqui eu criei por conta própria mesmo. Porque eu percebo, gente, que o problema principal da substituição nos exercícios de vestibular é a questão da formação de isômeros. Ai, professor, isomeria de novo, já acabou. Você falou que já acabou isomeria, não tem mais isomeria. Na realidade, gente, a isomeria vai ser muito importante para nós, os conhecimentos de isomeria, principalmente para essas reações. Porque acaba que a substituição, ela pode substituir hidrogênios de vários carbonos dentro da mesma cadeia. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma cadeia, essa outra. Imagina aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Olha só, gente, perceba, eu tenho 3 possibilidades, entre aspas, aqui. Eu posso substituir esse hidrogênio, eu posso substituir esse hidrogênio, ou posso substituir esse outro hidrogênio, certo? Ou seja, tem possibilidades e vai formar produtos diferentes, só para você ter uma ideia. Se eu faço substituição nesse hidrogênio, uma cloração bem simplificada aqui, ó, vai formar o quê? Um cloro no carbono da ponta. Mas se eu fizer a substituição nesse hidrogênio que está aqui no meio, olha o resultado que vai dar. Vai dar outro composto. Agora vai estar o cloro aqui no meio. Ou seja, isso aqui é o quê? Isômeros de posição. Certo? Isômeros constitucionais de posição. O cloro está no primeiro carbono e o cloro no carbono do meio. Certo? Ou seja, a substituição ela pode gerar isômeros constitucionais de posição. Depende de qual hidrogênio que eu estou substituindo. Por isso que eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com as reações de substituição, por causa dos isômeros que são formados de posição. Beleza? Então, por isso que eu criei uma forma de você conseguir analisar, conseguir escapar, saber quantos isômeros vai ser formado dentro da cadeia. Beleza? Então, nessa videoaula eu vou abordar o primeiro grupo, certo? O primeiro grupo, a primeira tática que eu criei para você fazer substituição, certo? Alcanos, então aqui a primeira vai ser alcanos, escrevi tudo menos alcanos, né? Então, alcanos não ramificados, certo? Então, não ramificados, ou seja, alcanos de cadeia normal, certo? Que não tem ramificação. Não ramificados. Então, essa é a primeira tática que eu criei. Como é que funciona? Quantos isômeros pode ser formado na questão dos alcanos não ramificados? Tranquilo?
Bom, gente, num alcano ramificado, pode acontecer, não ramificado, pode acontecer duas situações. Eu posso ter, antes de tudo, por exemplo, aqui, ó, eu posso ter carbono primário e eu posso ter carbono que seja secundário, como esse aqui. Então, esses dois da ponta são primários e esse do meio é secundário, beleza? A título de curiosidade de vocês também, certo? Os carbonos secundários, eles têm a tendência a sofrer a primeira substituição. Eles são mais reativos, certo? São carbonos que têm a tendência preferencial de sofrer a substituição diante dos carbonos primários. Então, se você vê um carbono secundário, a prioridade é dele, beleza? E a prioridade vai ser dele dentro dessa cadeia. Tranquilo? Então, guarda isso daqui, que isso aqui é bastante importante. Por enquanto, os ramificados é secundário e primário. Vamos ver os terciários mais para frente. Então, olha só, a primeira ideia é essa, certo? Então, o carbono secundário tem prioridade diante da substituição, por exemplo, diante de um carbono primário. Beleza. Um carbono não ramificado, gente, o primeiro grupo deles, aqueles que têm o número de carbonos par na cadeia. Número de carbonos par na cadeia? Tem 2, tem 4, tem 6, tem 8 carbonos na cadeia. Professor, como é que funciona isso? Para você saber quantos isômeros vão ser formados, você precisa fazer aquilo que eu chamo de traço imaginário. Como assim, professor? Olha só, então, por exemplo, aqui eu tenho 4 carbonos nessa cadeia, bem aqui, tranquilo? O número de carbonos é par, 4. O traço imaginário vai na ligação do meio. Como assim, professor? Olha só, quem que é a ligação do meio? Essa. Então, você traça o eixo aqui, ó, imaginário no meio dela. Aqui, gente, você consegue saber quem vai sofrer substituição. Quantos carbonos vão sofrer? Quais deles vão sofrer substituição? Por exemplo, vai ser esse e vai ser esse carbono aqui. Professor, e os outros dois? Gente, se você substituir nesse e nesse também, você vai estar fazendo o mesmo composto. Ou seja, você vai ter que escolher apenas um dos lados para fazer substituição. Ah, professor, eu quero escolher esse lado. Não, de boa, escolha esse lado. Mas aqui, desse lado, você não faz nada, beleza? Então, número de carbonos par, traço o eixo imaginário na ligação do meio, certo? Escolhi um dos lados para fazer substituição. Pronto, o outro lado você não vai substituir nada, tranquilo? Por exemplo, professor, faça um exemplo, quero ver exemplo. Por exemplo, aqui então, CH3, CH2, o butano, né, professor? Isso, o butano. O alcano de 4 carbonos é o butano. Professor, 4 é par, então vou fazer o traço imaginário na ligação do meio. Isso. Agora eu vou escolher um dos lados, professor. Isso, exatamente, escolha um dos lados. Ah, eu quero escolher o primeiro lado, eu gosto mais desse lado aqui. Beleza. Vou escolher o outro lado também, professor. Não, não me escolha o segundo lado. Aqui você não faz nada, beleza? Então vamos lá. Primeira substituição, primeira cloração que eu vou fazer aqui. Gente, o primeiro carbono, ele é primário. Já o segundo carbono, ele é o quê? Ele é secundário. Perceba que ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, ele é secundário. O que eu falei mesmo? O secundário tem prioridade, né? Tem a tendência a sofrer a primeira substituição. Então, vamos substituir nesse camarada aqui que é secundário. Então, vamos lá. Vamos trocar um cloro, né? Colocar um cloro e tirar um hidrogênio dele. Vai ficar como? CH3... CH2, tirei, né? Vai substituir, vou pôr o quê? Um clorinho no lugar. Em cima ou embaixo, professor? Tanto faz, tá bom? E aí faço a repetição do resto da cadeia, tá? Então, faço a repetição
do resto da cadeia. Pronto, esse é o primeiro composto formado. Qual que é o segundo da coloração, professor? Primeiro estão fazendo coloração, né? Então, há outro produto. Bom, agora eu vou substituir aqui no primário. Vou trocar um dos hidrogênios dele por cloro. Então, olha só, CH3 vai ficar CH2, beleza? Cl. E agora? Agora eu faço a repetição do resto da cadeia. CH2, CH2, CH3. Agora eu quero que você analise e ache um erro meu aí. Ah, professor, não acredito. Eu acabei de copiar no meu caderno, você vai fazer apagar o que eu já fiz. Não, eu quero que você ache o erro. Ache o erro bem simples, mas bem bobo que está dentro dessa cadeia aí, que muito aluno comete. Gente, o problema é que vocês às vezes esquecem que o carbono só faz 4 ligações aqui, né? Então, por exemplo, o meu erro é porque eu deixei aqui 2 hidrogênios. Então, ele foi tirado esse hidrogênio. Era 2 antes. Agora foi retirado, já não é mais 2 aqui. Agora foi retirado, é só um hidrogênio que sobrou para ele. Quem entrou no lugar foi o cloro, certo? E o produto aqui, gente, formado secundário, é esse HCl bem aqui, beleza? Então, gente, perceba que essa dica que eu dei do traço imaginário, ela é sensacional para você fazer e saber quantos isômeros vão ser formados, certo? Quando o número de carbonos é par, traça na ligação do meio. Aí você escolhe um dos lados para fazer a substituição. Isso quando os alcanos são não ramificados. Os ramificados vamos ver daqui a pouquinho nas outras aulas. Tranquilo? Bom, gente, para essa aula não ficar muito extensa, eu vou deixar o número ímpar de carbonos para a próxima aula. Tranquilo? Então acompanhe a nossa próxima videoaula, que é a continuação dessa.